Você já ouviu falar da história incrível do apóstolo João? Sabe como ele escapou da mais terrível das sentenças ao ser submerso no azeite quente? Imagine a tensão, o calor abrasador, a certeza da morte iminente pairando sobre ele. Mas então, em um momento de fé e submissão, a mão de Deus desceu dos céus, envolvendo João em um milagre extraordinário. Ele foi o único dos apóstolos a não sofrer o martírio, e isso não foi por mero acaso. Foi um ato divino de intervenção, uma prova inegável do poder e da proteção do Altíssimo. Tente se colocar na pele de João naquele momento angustiante, sentindo o calor do azeite próximo, mas também experimentando a maravilha da intervenção divina. Agora, reflita conosco sobre o significado profundo desse evento. Será que você pode imaginar por que isso de fato aconteceu e como essa libertação tem relação com a minha e a sua vida? Então, eu tive uma ideia. Vou te contar tudo sobre como João saiu ileso do azeite quente, e de que maneira isso se conecta com a vida dos servos de Deus, principalmente com aqueles que vivem nos dias finais da história deste mundo de pecado. Vem comigo numa viagem extraordinária pelas páginas da história sagrada. Juntos faremos descobertas incríveis do mundo espiritual e das revelações divinas através de sua santa palavra. Você já se perguntou por que João, entre todos os apóstolos, foi poupado de mortes terríveis como morrer em um tacho de azeite fervente? É uma questão fascinante que nos leva a querer entender mais sobre a vida desse discípulo tão próximo de Jesus. E se eu te dissesse que compreender melhor a jornada de João pode nos levar a uma experiência ainda mais profunda com Jesus? Imagine o que podemos descobrir ao mergulhar na vida do discípulo amado. Há algo especial na relação entre João e Jesus que pode nos ensinar muito sobre o amor e a fidelidade de Deus. Pense sobre isso por um momento. Quanto mais conhecemos sobre aqueles que seguiram o Mestre de perto, mais podemos entender sobre nós mesmos e sobre o amor insondável de Deus por cada um de nós. O que será que podemos descobrir ao desvendar os mistérios da vida de João? É uma jornada que certamente vale a pena explorar. E tenha certeza, você irá se surpreender. João, filho de Zebedeu e Salomé, veio de uma família de pescadores. Imagine o cenário. O mar da Galileia, uma manhã tranquila, o som das ondas batendo contra o barco, o cheiro salgado do ar. João e seu irmão Tiago estavam envolvidos nesse trabalho árduo de lançar as redes, esperar pacientemente e depois puxar com toda a força para colher os frutos do mar. A vida de pescador era uma existência simples e trabalhosa, mas João e Tiago não sabiam que suas vidas mudariam de maneira tão radical. Um dia, enquanto estavam ocupados com suas redes, Jesus apareceu. Ele olhou nos olhos de João e Tiago e os convidou para segui-lo, prometendo fazer deles pescadores de homens. Que convite extraordinário, não é mesmo? Você consegue imaginar a emoção e a incerteza que João e Tiago devem ter sentido naquele momento? João não hesitou. Ele deixou para trás sua profissão, sua rotina familiar e se lançou numa jornada que mudaria o curso da sua vida e da história. Acompanhando Jesus, João testemunhou milagres incríveis, ouviu ensinamentos profundos e viveu momentos de intimidade e comunhão com o Mestre. Você já parou para pensar como essas experiências devem ter moldado a fé e a perspectiva de João? À medida que o tempo passava, João se tornava cada vez mais próximo de Jesus. Ele fazia parte do círculo íntimo dos discípulos, junto com Pedro e seu irmão Tiago. E, é claro, João é conhecido como o discípulo amado. Que título especial, não é? Isso sugere uma ligação única e profunda entre João e seu mestre. O que você acha que isso significa em termos de sua relação e entendimento do ensinamento de Jesus? Imagine-se de pé ao lado de João, um dos discípulos mais próximos do Senhor, enquanto observa o cenário angustiante do Calvário. O sol escaldante banha a cena, mas não é só o calor que faz seu coração pulsar mais rápido. Há uma tensão palpável no ar, uma mistura de dor e esperança que envolve a todos os presentes. Você olha para João e percebe a angústia estampada em seu rosto. Ele está ali, aos pés da cruz de Cristo, testemunhando a crucificação do Mestre a quem tanto amou e seguiu. Os momentos são terríveis, as lágrimas escorrem por seus olhos enquanto ele tenta compreender o significado desse sacrifício tão grande. Mas então algo surpreendente acontece. Em meio à sua própria agonia, Jesus olha para João, e com voz suave, pede-lhe algo inimaginável. Eis aí tua mãe.
ele diz, referindo-se a Maria, sua mãe terrena. E então, voltando-se para Maria, ele diz: eis aí teu filho. É como se Jesus confiasse a João o cuidado de sua própria mãe, mesmo enquanto ele enfrenta a agonia da crucificação. E agora, você se pega pensando: como João deve ter se sentido naquele momento? Imagina o peso da responsabilidade ao receber essa incumbência do próprio Cristo. E mais ainda, como Maria deve ter se sentido ao ver seu filho sendo crucificado diante de seus olhos, e ao mesmo tempo confiando em João para ser seu filho agora. A cena é carregada de emoção e significado. Enquanto você contempla essa troca de cuidado e amor entre Jesus, João e Maria, não pode deixar de se perguntar: até que ponto estou disposto a confiar nos outros para cuidar dos meus entes queridos? Será que eu também seria capaz de amar e cuidar daqueles que me são confiados, mesmo nos momentos mais difíceis da vida? É uma reflexão profunda, que nos faz repensar nossas próprias relações e o verdadeiro significado do amor e da confiança. Enquanto o sol se põe sobre o Calvário, você fica ali, ao lado de João e Maria, contemplando o mistério e a grandeza desse momento sagrado. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, João desempenhou um papel crucial na liderança da igreja primitiva, compartilhando suas experiências pessoais com Jesus e fortalecendo a fé daqueles ao seu redor. Meu amigo, a história do episódio do tacho de azeite fervente é uma das mais fascinantes e envolventes da vida de João, embora não esteja registrada na Bíblia. Sua origem remonta às tradições cristãs antigas e é frequentemente mencionada em escritos dos primeiros séculos da Igreja. Meu amigo, a história do episódio do tacho de azeite fervente ganha ainda mais profundidade quando consideramos sua origem e a credibilidade do fato. De acordo com tradições antigas da Igreja, esse ato cruel foi perpetrado a mando do imperador romano da época, Domiciano. João tinha quase 100 anos, mas era forte tanto fisicamente como espiritualmente. Domiciano, conhecido por sua perseguição aos cristãos, ordenou que João fosse submetido a esse terrível tormento como parte de sua campanha para erradicar o cristianismo. Embora esse relato não esteja registrado na Bíblia, sua credibilidade é reconhecida pela tradição cristã e por escritos de historiadores antigos. Diversas fontes históricas, tanto cristãs quanto não cristãs, corroboram a perseguição e os martírios enfrentados pelos primeiros cristãos durante o reinado de Domiciano. E embora não tenhamos um relato específico do episódio do tacho de azeite fervente nos evangelhos ou em outras escrituras do cânon, sua menção em fontes antigas sugere que esse evento teve um impacto significativo na comunidade cristã primitiva. João, por sua vez, não cedeu à pressão e recusou-se a renunciar à sua fé em Cristo. Sua firmeza e sua recusa em comprometer seus princípios o tornaram alvo das autoridades romanas. Assim, por ordem de Domiciano, João foi lançado no tacho de azeite fervente, em uma tentativa de eliminar um dos líderes mais proeminentes da comunidade cristã. No entanto, para espanto de todos os presentes, João emergiu ileso desse evento terrível, demonstrando o poder e a proteção divina sobre ele. Esse relato, embora não esteja na Bíblia, nos leva a refletir sobre a intensidade da perseguição que os primeiros cristãos enfrentaram e sobre a coragem inabalável daqueles que estavam dispostos a suportar o martírio por amor a Cristo. Portanto, ao considerarmos o episódio do tacho de azeite fervente, somos confrontados com a realidade brutal da perseguição religiosa, mas também somos lembrados do poder redentor e protetor de Deus sobre seus servos fiéis. Que possamos ser inspirados pela história de João e renovar nossa confiança naquele que nos sustenta e nos fortalece em todos os momentos de provação. O episódio do apóstolo João não morrer no tacho de azeite fervendo, conforme a tradição cristã, pode ser interpretado como parte do plano divino para sua vida e seu serviço ao reino de Deus. Se ele tivesse sido morto naquele momento, não teria sido capaz de cumprir a missão especial que Deus tinha reservado para ele. Em vez de ser eliminado, João foi exilado na ilha de Patmos como uma tentativa de silenciá-lo e impedir sua influência na propagação do Evangelho. No entanto, foi nessa ilha solitária que ele recebeu as visões extraordinárias registradas no livro do Apocalipse. Essas visões não apenas fortaleceram sua própria fé, mas também forneceram orientação e consolo para as comunidades cristãs da época e para as gerações futuras. O livro do Apocalipse, como a própria abertura sugere,
é uma revelação de Deus para seus servos. Ele revela não apenas o plano final de Deus para o mundo, mas também oferece instruções e advertências vitais para a Igreja. Se João tivesse sido morto prematuramente, não teríamos acesso a essa valiosa revelação que continua a ser uma fonte de inspiração e orientação espiritual para os cristãos ao longo dos séculos. Além disso, após seu tempo de exílio em Patmos, João saiu e continuou seu ministério, escrevendo não apenas o livro do Apocalipse, mas também outras epístolas que se tornaram parte do Novo Testamento. Esses escritos são uma prova adicional de que Deus tinha planos específicos para a vida de João e queria que ele continuasse a ser um instrumento poderoso em suas mãos. Portanto, a sobrevivência de João ao tacho de azeite fervendo não foi simplesmente uma questão de sorte ou acaso, mas sim uma manifestação do cuidado e do propósito de Deus em sua vida. Sua vida e seu ministério continuado são testemunhos poderosos da fidelidade e do poder de Deus em preservar e usar seus servos para cumprir seus desígnios divinos. Então, como você vê, ao olharmos para a vida do apóstolo João, somos lembrados da importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Você já parou para refletir sobre os momentos em que, mesmo diante das dificuldades, você sentiu a presença reconfortante de Deus ao seu lado? Quando tudo parecia estar fora de controle, mas algo dentro de você dizia que Ele estava cuidando de você? Pense nas vezes em que você se sentiu desanimado, confuso ou com medo do futuro. Lembra-se de como, ao entregar esses sentimentos a Deus e confiar nele, você experimentou uma paz que transcende todo entendimento? Isso não é apenas uma coincidência. É o resultado da nossa confiança em um Deus que é fiel e que tem planos para nós, assim como teve para o apóstolo João. Então, diante dos desafios que você enfrenta hoje, eu te pergunto: você confia em Deus o suficiente para entregar a Ele as suas preocupações e medos? Você está disposto a confiar que Ele tem um propósito para a sua vida, assim como teve para João, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias? Lembre-se, meu amigo, confiar em Deus não significa que os problemas desaparecerão magicamente, mas significa que não precisamos enfrentá-los solitários. Ele prometeu nunca nos deixar nem nos abandonar. Então, que possamos confiar nele em todas as situações, sabendo que ele é digno de nossa confiança e que seus planos para nós são sempre para o nosso bem. Agora, chegou a sua vez. É um prazer muito grande ter você com a gente. O canal Histórias da Bíblia quer saber como foi sua experiência ouvindo a história do discípulo do amor. Trabalhamos com o propósito de levar paz e esperança para a sua vida. Em um mundo tão complexo que nos indica a proximidade do fim pelo cumprimento das profecias apocalípticas, devemos cada vez mais nos apegarmos à mão forte do Senhor. Utilize o espaço dos comentários para nos dar um retorno. E conte-nos se sua experiência foi positiva. Retribua compartilhando com outros essa palavra de fé. E ore para que Deus continue nos usando para levar o Evangelho de Cristo até que Ele venha.